quero compartilhar com você justamente isso, porque é um segredo maravilhoso, tem abençoado a igreja, tem enriquecido muitos irmãos, mas que se ele não for observado, leva para o inferno. Amém? Então eu quero nessa noite compartilhar isso, já que é cura divina e libertação, que nós possamos ser verdadeiramente libertos de todo o mal que nos aflige e que opera sobre essa terra para tentar nos condenar, porque o mal opera para tentar nos condenar. O diabo veio para matar, roubar e destruir, te matar, roubar e destruir enquanto você não tem Jesus, porque quando você tem, ele não pode fazer isso aí. Então ele tenta fazer isso enquanto você não tem, e aí para levar você para o inferno. Milhões de almas vão para o inferno, amém, irmãos? Todos os anos. A Torre de Babel. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. Tornemo-nos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse o Senhor: o povo é um e todos têm uma só língua. Começam a construir a torre, agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Amém? Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém. Pode sentar. Louvado seja Deus. Eu chamei essa mensagem, irmãos, de o segredo de Babel. Por quê? Porque aqui Deus vem e Ele revela um segredo de como eu e você podemos ser poderosos nessa terra, um segredo de como o homem pode ser poderoso nessa terra. E esse segredo, ele não é um segredo contado agora, esse é um segredo contado desde o dia em que esse povo resolveu de construir essa torre. Por causa disso, nós temos grupos, milenares, grupos ocultos que estudam ciências ocultas, que estudam sabedorias milenares, e que dentro desses estudos sempre lideram não só as finanças da cidade, do estado, da nação, mas lideram a finança mundial. E aí a gente vê muitas teorias da conspiração. A gente ouve falar no meio da igreja os Illuminatis, a gente ouve falar de grandes famílias no mundo, que detêm todo o poder, que detêm toda a finança, que esses, são filhos do diabo, são as pessoas que preparam a vinda para o anticristo. Mas eu não vou falar com vocês o mérito disso hoje. Não vou falar aqui a respeito da escatologia, nem do Apocalipse. Eu quero falar simplesmente sobre o segredo de Babel. Então eu falava domingo, no encontro de manhã, com o grupo Avivamento Pentecostal, a respeito de algo que Deus prometeu. E por causa disso, Deus não poderia destruir a terra de novo. E quando que Deus ele vem para a terra, na época de Jesus, a palavra de Deus diz que não existia um único justo sequer. Aí eu perguntei para aquele grupo: o que destruiu Sodoma e Gomorra?
O que destruiu aquelas duas cidades? Qual foi o motivo que levou elas à ruína? Não existir lá? Quantos justos? Quantos? Nenhum. Porque Ló lutou por Sodoma e Gomorra. Eles tentaram, eles pediram a Deus: e se nós encontrarmos 50 justos, nós não destruímos, disse Deus. 40, não destruo. 30, não destruo. 10, não destruo. 1, se você achar, eu não destruo. E o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Foi destruído, porque não havia nenhum justo. Agora a Bíblia traz, na época de Jesus, que foi tão grande a ruína do mundo, que Deus olhou para a terra e não havia nenhum justo sequer. O que tinha que acontecer com a terra? O que tinha que acontecer, irmãos? Tinha que destruir. Tinha que destruir. E aí a pergunta foi: por que Deus não destruiu? Por que Deus não destruiu? Eu vou fazer isso por introdução da palavra, porque você tem que sair daqui hoje entendendo o que Jesus fez por você. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é alguma coisa. Jesus fez tudo por você. Se você conseguir entender isso, nada vai poder deter você. Nada. Porque você é a imagem e a semelhança de Deus. E os homens aprenderam isso. Os homens aprenderam isso. Os homens no mundo todo hoje, eles aprenderam isso, que eles são a imagem e a semelhança de Deus. Eles estão usando isso para serem milionários. E eu falei para você na outra terça que os filhos desse tempo do mundo são mais astutos que os filhos da igreja, que os filhos da fé, porque eles conseguem aprender isso que foi Deus que ensinou, e nós que somos filhos de Deus não conseguimos. Aí eles ficam com tudo e nós como nada. E é contra isso que eu milito. Eu sei para onde eu estou indo. Amém, irmãos? Mas eu vou da melhor forma que eu puder. E aí eu perguntei: por que não destruiu? Tinha 6 pessoas. Não obtivemos resposta. Hoje nós temos mais que 6. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe aí, irmãos? Por que Deus não destruiu? Porque é a mesma coisa do que está sendo dito agora na Torre de Babel. Então Deus disse, e eu estou falando isso a cultos porque eu quero que você entenda. Existem coisas que Moisés disse. Ele não disse da cabeça dele, ele disse do que ele ouviu de Deus. Existem coisas que os profetas falaram, eles não disseram coisas da ideia deles, eles ouviram de Deus e falaram para a gente. Houve coisas que Jesus disse, houve coisas que o apóstolo Paulo disse, e tudo isso foi ouvido de Deus. Mas existem coisas que Deus disse, existem coisas que Deus falou. Amém? Eu quero que você sempre tenha essa ordem, porque existem coisas importantes e existem as que eu sempre falo aqui. Existem coisas importantes, mas existem coisas na Bíblia muito importantes, mais importantes. Existe o top 10 da Bíblia. Por que Deus não destrói? Porque Ele tinha dito que não destruiria. Ajudei vocês ou não ajudei, Janaína? Ela está aqui concordando. Ajudei ou não ajudei? Ajudei. Ele falou que ele não destruiria, mas aonde? E aí, meu Deus, aí gerou lá, todo mundo começou a participar, e deram opinião, e chegaram, e chegou tão perto assim, foi um fiozinho, mas não conseguiram de novo trazer resposta. Como que se deu isso? Qual é o lugar da palavra que Deus disse que não destruiria? Qual lugar? Ele disse.
tremendo porque instiga. Quando eu pergunto para você, você pode entender que jeito Jesus ele fazia as pessoas pensarem. Ele devolvia com outra pergunta. É uma maneira de conversa, é uma maneira de diálogo que existia lá no tempo antigo da Bíblia. Se respondia com outra pergunta e você nunca parava de pensar, porque Deus destruiu toda a terra. Deus destruiu uma vez toda a terra, e quando ele olha para a destruição, ele jura que nunca mais ele iria destruir. Só que aí, como que se faz para não destruir? Da mesma maneira que Deus está dizendo aqui na palavra de Deus, desçamos. Desçamos. Por que ele diz desçamos? Porque ele nunca esteve sozinho. Da mesma maneira, antes da fundação do mundo, Jesus disse: eu desço. Quando Deus olha para esse momento da história, onde não existia nenhum justo na terra, e a única sentença para a terra é ser destruída, Jesus diz: eu desço. Eu desço. E veio, viveu uma vida sem pecado, para que a linguagem que era falada até ali, aonde o homem pecava, e por causa do seu pecado ele sacrificava um animal, mas esse animal precisava ser sem defeito, não podia ser qualquer animal. O homem cometia pecado, e para ser perdoado ele sacrificava um animal no altar do holocausto, e aquele sangue que era aspergido no altar purificava o homem do seu pecado. Dentro de toda essa tradição, dentro de todo esse sistema religioso, dentro de toda essa visão divina de como cultuar a Deus e em santidade, como é chegar em santidade na presença de Deus, Jesus vem, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um Cordeiro perfeito, sem defeito, sem pecado, que é oferecido na cruz do Calvário. E quando o sangue dele é vertido na cruz do Calvário, toda a iniquidade do mundo em um só homem é depositada sobre ele. Por isso está escrito em Isaías que por causa das suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele lá no Calvário. Tudo estava sobre Jesus. E quando Jesus ele expira, e esse era o material de domingo de manhã, ele diz assim: está consumado. E quando Jesus diz está consumado e morre, o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. E aí eu venho de novo para você. Por que disse que é de alto a baixo? Por que está escrito que é de alto a baixo? Por que não se rasgou no meio? Por que você não se rasgou? Será que não foi de baixo para cima que rasgou? Por que está escrito que é de alto a baixo? Porque alguém viu. Porque existe alguém no céu. Deus não está sozinho. Existe uma diretoria no céu, onde Deus diz no início de tudo: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É mais gente. É mais gente, é mais que um. A nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos no plural. E agora ele diz de novo: desçamos. Desçamos lá antes que o homem tome conta de tudo. Vai ser dono da terra. Dono da terra. É isso que está liberado para os homens quando que nós conhecemos esse segredo. O segredo de Babel. O segredo da união. O segredo desse adágio. A união faz a força. E que nós compartilhamos no casamento e na criação de filhos domingo. Quando você consegue entender o que a união faz na tua casa, a tua casa se torna uma casa vitoriosa. Só que o inimigo ele sabe disso, e por isso ele divide vocês. Por isso ele causa divisão dentro da família, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E você não consegue se unir nem com os da tua casa, porque se você se unir, se você for só um, e se o seu pensamento for um só, se o teu propósito for único, você fará tudo o que você quiser. Quem disse, pastor? Deus.
É só vocês lerem de novo o texto. Faça o favor de ler 20 vezes o texto em casa, de tema de casa. Leia quantas vezes for necessário para você decorar. Se você e a sua esposa entender isso, vocês poderão fazer tudo o que vocês projetaram. Mas vocês precisam ser um. E eu falei a última parte de domingo, que uma das coisas que impede vocês de conquistar é a rivalidade. Várias vezes eu perguntei para minha esposa: tu tem ciúme de mim? Ela disse: não tenho ciúme de mim. Ah, bom. Não pode ter. Mas muitas vezes, e principalmente no mundo moderno que nós vivemos, e onde o feminismo acaba fazendo com que a mulher invista contra o homem, e o machismo da mesma maneira faça um movimento contrário, os dois vivam em guerra desde a escola, desde quando são criança. Só há uma trégua pela atração. Só há uma trégua pela atração física. E na vida real, muitas vezes, o homem e a mulher, eles se opõem, e isso impede eles de conquistar. É tão importante para vocês, é tão crucial, que eu não consigo sair dessa mensagem. Inclusive, fora essa parte de domingo, eu deixei de falar das adversidades, e eu quero compartilhar com vocês isso, porque as adversidades, elas vêm, e muitas vezes vocês não conseguem ser um, por causa de todo o ativismo que eu falei aqui domingo, que é as atividades do dia, agenda de vocês, separa vocês. Muitas vezes por rivalidade vocês se separam, mas também por adversidades vocês se separam. E tudo que eu estou falando a nível conjugal e a nível familiar, irmãos, eu quero que vocês tragam para o contexto igreja, porque é sobre igreja que eu estou falando também. Mas eu quero, através do relacionamento de vocês, através da casa de vocês, através da família de vocês, que vocês consigam visualizar nesses exemplos, e depois vocês passem a ver a igreja. Se é difícil vocês que se amam viver juntos, se é difícil você ser um com as pessoas mais importantes da sua vida, você imagina quanto é difícil para nós, igreja de Deus, povo exclusivo de Deus na terra, ser um. Se você não consegue ser um com o outro, você não consegue ser um com 5, que nem o meu caso, como você vai ser um em 50? Como vai ser? Eu não sei, mas se você for um com o seu cônjuge, nada é impossível para você. Se você for um com a sua família, se os seus filhos entenderem o projeto, e eu falei a respeito de vendas, e quem não gosta de vendas começa a estudar, porque você está vendendo o tempo inteiro, desde a maquiagem que vocês fizeram aqui, você está se vendendo, desde a roupa que você vestiu, você está se vendendo. Tudo, o tempo inteiro, é venda. Tudo é venda. E na nossa casa, muitas vezes, nós não somos um bom vendedor de sonhos, de projetos, tanto para o cônjuge quanto para filhos. E aí eles não compram. Porque se você vende mal, as pessoas não compram. Mas se você aprender a vender e vender bem, eles compram. E se eles comprar, vocês se tornarão um. E se vocês se tornarem um, vocês vencem. Vocês vencem. É simples assim. Qual nome nós queremos trazer em evidência? Qual nome? Qual nome? Porque há muitas igrejas tentando trazer em evidência o nome do ministério. Há muitas igrejas tentando trazer em evidência o nome do seu líder. E todo momento eles correm o risco de novamente algumas pessoas descerem. Todo momento a igreja e líderes, grandes líderes,
protestantes correm o risco de daqui a pouco estar lutando com o próprio Deus. E estão lutando. Porque Deus, nesse momento da Torre de Babel, Ele diz: desçamos e confundamos eles. O homem falava uma língua só. O que o homem está tentando no mundo? O que o homem está tentando a nível mundial, irmãos? A globalização, ela tenta que seja falada quantas línguas? Quantas línguas? Uma única língua. Por que eles querem falar uma única língua? Porque o dia que o homem falar uma única língua, nada é impossível para ele. O dia que ele tiver em torno de um único propósito e ele falar a mesma língua, nada é impossível para ele. Por isso vocês estão vendo uma guerra quase mundial, aonde existe a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, e do outro lado a Rússia. Já existe 30 nações quase, não sei dizer bem com exatidão, se alguém sabe me ajuda a construir. 29, 26, 27, isso aí, de 25 a 30, vamos botar aqui para não errar. Também não temos o dever de acertar, deveria, né? Mas já existe uma aliança. E se não é essa, antes dessa, a feita por Estados Unidos, Canadá, Alasca e México, a feita por Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, a União Europeia, os tigres asiáticos, sempre a tentativa de fazer um único propósito e reunir um povo que fale a mesma língua. Para que o homem faz esse movimento, irmãos? Porque ele sabe o que nós estamos lendo agora, que se ele conseguir mobilizar as pessoas em torno de um único propósito e falar a mesma língua, ele consegue tudo o que ele quiser. Tudo o que ele quiser. Só que assim como esse povo, na construção da Torre de Babel, nesse lugar chamado Sinear, hoje, a qualquer momento, Deus vai fazer de novo as pessoas não se entender. Não é para tocar o céu. Esse poder que Deus deu para mim e para você, não é para a gente tocar o céu. Esse poder que Deus deu para a sua família, para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, para a sua vida financeira, esse poder que Deus deu para nós fazer essa igreja poderosa em Rodeio Bonito, não é para nós tocar o céu. Mas é para nós propagar um nome. Esse foi o poder que Deus deu para nós. Quando nós queremos exaltar a nossa igreja, quando nós queremos exaltar o líder da nossa igreja, Deus desce e confunde. Por isso existiram ministérios poderosos agora, poucos anos atrás, mas quando eles chegam no topo, há uma divisão. Eles vão de novo, fazem aquela outra, se torna poderosa, e há uma divisão. Vai de novo, torna poderoso, rica, milionária, há uma divisão. Porque em todo o tempo o movimento é para fazer alguém famoso, alguma instituição famosa, e Deus vem e confunde, Deus vem e confunde, Deus vem e confunde, e vai cada vez fracionando, e vai perdendo o poder, e vai caindo no esquecimento, e daqui a pouco não é mais nada. Pessoas que eram poderosíssimas no mundo evangélico, hoje não são mais nada por causa disso. Porque aceita a caridade, mas nega o poder ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Para que eu estou falando isso para vocês? E aí eu vou encerrar. Porque eu quero que você vá bem, porque eu quero que você prospere, eu quero que você conquiste, e Deus vai permitir você conquistar. Mas conquistar não é prova de nada, porque se você usar as ferramentas corretas, você vai e você conquista. Mas ter para quê? Conquistar para quê? É isso que você precisa responder dentro de você. Para que eu quero?
Porque quando você identificar isso, eu já falei aqui, o porquê, o como aparece. Quando você identificar por que você quer, o como aparece, como você faz. E para que você não perca, você precisa estar motivado pelas coisas certas. Senão você só vai provar e depois perder. Vai lá em cima para cair. Quem quer ir bem alto só para cair? Ninguém, irmãos. Mas é o que acontece com o homem quando ele é enganado pelas riquezas. Você pode ser muito rico, você pode ser milionário, sem perder o fundamento. Porque se você perder o fundamento, você vai perder o extraordinário. Você vai perder o bem mais precioso, que um homem riquíssimo na palavra de Deus descobriu que tinha uma joia mais preciosa na parábola de Jesus e trocou tudo que ele tinha por aquela pedra. Eu sei que pedra é essa. A gente tem falado sobre essa pedra. Amém? Nós temos falado sobre essa pedra. Essa pedra se chama Jesus. O único meio de salvação. O único meio de salvação. O único veículo que leva ao céu. O único veículo para a imortalidade celestial. Porque infernal há outros veículos. Mas o único veículo para a imortalidade celestial, divina, que vai levar eu e você para um paraíso, para o nosso sonho realizado, está sobre essa pedra fundamental, que a Bíblia chama de pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram. Essa foi tida pela mais importante, por fundamental na obra. Isso precisa estar instalado dentro da sua mente. Porque você vai ouvir várias vezes essa pregação, várias vezes, por muitos pregadores famosos, e eles vão te ensinar como você faz para ganhar muito dinheiro na terra, e eles não estão enganados. A pergunta que eu faço, que eu devolvo, é muito dinheiro para quê? Para que eu quero muito dinheiro? Isso precisa estar firme dentro do meu coração. Porque senão podem ser distrações para que eu perca a luz do meu caminho, que eu perca a orientação da bússola que me guia, que eu perca a verdadeira motivação da minha jornada, da minha caminhada, e talvez perca até o destino para onde eu estou indo. Amém, irmãos? Nós vamos conquistar, amém? Mas nós vamos conquistar para que as pessoas jamais esqueçam do que eu falei para vocês, porque nós vamos falar para elas. Era para nós ter sido destruído há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, era para nós ter sido destruído, não existir mais planeta Terra, por causa da iniquidade. Mas nesse dia Jesus Cristo veio para pagar para todos nós o direito a viver. Então nós somos comprados, você não é seu. Não é seu, não te engana, você tem livre-arbítrio para fazer o que você quer com a sua vida, mas você não se pertence. Você não se pertence. Você até se domina, mas não se pertence. Porque foi comprado por um alto preço. Todo ser humano foi comprado. Todo ser humano foi comprado. Ele não é dele. Ele faz o que ele quer com a carcaça, mas não é dele, não se pertence. Porque foi comprado por um alto preço, e a Bíblia diz que foi comprado por preço de sangue. Amém? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que